O Vitalino é, na verdade, a mesma coisa que você dizer assim, por que Michelangelo? Porque, na verdade, é o artista popular mais completo. Ele teve, ao seu lado, o pioneirismo, a capacidade de expressão do seu povo. Foi um artista que não fez nenhuma concessão ao exterior, até porque naquela época era mais difícil. Ele é um artista local com uma possibilidade de apresentação internacional. Você vê uma figura do Vitalino, em qualquer lugar você sabe aquilo é um Vitalino. No entanto, ele não perde a sua origem de um artista nordestino, do interior, com a temática local. E o Vitalino tem uma coisa que só o grande artista se permite. A leveza da harmonia de um lado e de outro lado da própria crítica social. Vitalino começa os seus trabalhos a partir da realidade rural dele. Né? Então você vê todas as peças, as primeiras peças, provavelmente as primeiras peças, retrata as atividades rurais, o homem trabalhando no campo, o homem trabalhando na roça, o caçador, o homem pegando o boi no mato, a vaquejada, o vaqueiro, aí o cangaço também, que é uma coisa que percorre o Nordeste. Mas ele passa a perceber também as questões sociais. Então, o comportamento do vício, o comportamento da religião, o comportamento, né, da violência. E a obra de Vitalino, ela está falando de alguma coisa que está na vida das pessoas. Não só da vida das pessoas, das populações rurais, como ele, que é de origem rural, que é um lavrador ceramista, mas das pessoas que migraram para as grandes cidades. E o que é fantástico é justamente isso, que ele lida com aquilo que é banal, com aquilo que está ao alcance de qualquer olhar. Ele não traz alguma coisa preciosa, mas ele faz alguma coisa preciosa ao trazer essa coisa que está à vista de todo mundo, mas que as pessoas não percebem. Quando ele reproduz, quando ele cria essas cenas, ele faz com que as pessoas olhem para esses segmentos e olhem para dentro de si próprios. Os dois temas centrais são, de um lado, aquele que representa a estabilidade, o establishment, de certa forma, que é o boi, e de outro lado, aquele que representa a revolta, que é o cangaceiro. E ele convive com essas duas coisas. Se reparar, o do meio é a crítica social. Ele não vê o cangaceiro agressivo, ele vê o cangaceiro sorridente. Ele não tem um cangaceiro atacando, não tem, você não vê isso. Agora você vê o cangaceiro armado, mas hierático. Era justiceiro, um justiceiro que nunca tirava dinheiro do pobre, tirava dinheiro do proprietário, tirava dinheiro de quem tinha, né? Ele não ia em cima do despossuído, ele não ia em cima do pobre. O orgulho mais que eu me sinto feliz é sobre o Retirante. Apesar que eu gosto muito dessas peças, porque o Retirante mostra o fracasso, a vida dos pernambucanos. Pernambuco hoje é uma maravilha. Então aquela peça, ela retratou e levou, talvez, ao político, que ele viu a vida do nordestino. Então nós temos tudo isso hoje. Meu pai retratou, Luiz Gonzaga cantou e decantou, mostrou a história, descobriu Pernambuco. Hoje nós temos um dos estados do Brasil, dos melhores estados do nosso Pernambuco. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Sabemos que a nossa sociedade nordestina é muito preconceituosa em várias situações. E se cria também tipos, né, estereótipos a partir dos valores da religião, da cultura. Então, ele colocou um homem branco dançando com uma mulher negra e ele, né, não encosta na mulher, ele fica um pouco distanciado e com um lenço branquinho cobrindo o nariz.
né? Então, não sei o que ele... Se ele está gripado, ele estava querendo proteger a menina que estava dançando com ele, ou então representar o preconceito que ele tinha em relação à negra. Houve um momento que alguns jornalistas, vendo Vitalino trabalhar, fotografaram ele colocando peças dentro do forno. O próprio boi, né? Ele tinha feito, o boi estava seco, a argila, o barro, e ele colocando no forno para depois queimar. E essa foto foi entregue para ele. E aparece depois a peça, ele colocando a peça, o boi no forno. E depois foi escrito, né, por uma outra pessoa de que se tratava aquela peça. Vitalino colocando o boi no forno, né, que a gente chama de autorretrato. Ele fazia isso, fazia o cotidiano dele, fazia até coisas que não via, mas que ouvia falar. Ele chegou a fazer alguns tipos de profissional que ele não vivenciou aquilo ali. Então, o que ele faz de extraordinário? Não só ele registra a vida agropastoril, desde o trabalho no campo até as cenas trágicas de desterro, que são os retirantes, sendo obrigados a deixar suas terras, não é? Como ele faz ritos de passagem, nascimento, casamento, morte. Então, ele faz as figuras míticas do lobisomem, do boi, do diabo, né? Porque Vitalino tinha um sentido moral muito forte. Do diabo castigando o bêbado. E Vitalino era um homem religioso também, que é muito interessante. Por que a gente não encontra santos em Caruaru? Porque eles ali, naquele caso específico, achavam que queimar os santos não dava certo, porque os santos não podiam ser queimados no fogo, né? Que isso era coisa do inferno. Na sociedade, como o alcoolismo também é uma realidade, né? A gente não pode negar, e ele, eu acho que percebeu isso também, né? Ele sentia e via o que estava acontecendo, e quando chegava em casa ele retratava isso através das obras dele. Por isso a genialidade, né? Eu acho. Então, a minha interpretação sobre aquela peça, tá o cara bêbado, arriado já, garrafas pelo chão, e o diabo, a figura, né? A figura do diabo colocando a garrafa na boca dele. Tem tanta vontade de deixar de beber, né? Mas a tentação é mais forte. E eu acho importante demais entender que Vitalino compreendia isso. Os bêbados levando uma mesa com o padre embaixo, entende? É, na verdade, a representação de que passava a procissão, os camaradas levantaram, pegaram, os bêbados estavam lá, pegaram a mesa, fizeram de palio e foram andando com o padre pela procissão. Isso é o resumo mais completo do Vitalino. É uma peça forte, é uma peça bem construída, harmonicamente construída, mas ela tem duas coisas que a caracterizam. Elas têm as duas pilares da sociedade aliados por uma extrema crítica e um extremo bom humor, entende? Vitalino é um artista alegre, num ambiente triste, pela sua natureza. O enterro é muito interessante, que ele tem o enterro na rede, tem o enterro no ataúde, ele tem versões diferentes de enterro. E mesmo o repertório do Vitalino, como por exemplo, não sei que se é Resguardo, que eu acho uma cena incrível, de uma mulher recebendo, eles chamam de pirãozinho, porque era uma tradição, as mulheres tinham criança, ficavam recolhidas, um parente, um vizinho ficava responsável pelos cuidados domésticos e trazia essa sopinha quente, né? Por exemplo, quando ele faz a casa de farinha, ele está falando de uma maneira tão poética de alguma coisa que tem que ser construído coletivamente, ou quando ele coloca uma família arando a terra, como essa obra que a gente tem aqui no Museu Casa do Pontal, que é fantástico. Se você olhar como ele faz, como ele vai marcando a diferença da criança para o pai, e como ele está falando de uma forma de aprendizado onde a criança aprende com os pais pela prática, né?
Então, Vitalino, ele pôde falar ele fica visto como cronista do cotidiano, mas ele é um cotidiano rico, um cotidiano denso, um cotidiano no qual você tem uma dimensão religiosa, uma dimensão espiritual, uma dimensão fantástica, né? Acho que é porque o sobrenatural não está só no imaginário do Vitalino, está no imaginário de todo mundo, né? De alguma forma a gente tem medo de fantasma, medo de alma. O que ocorre no Nordeste é que você tem um suporte, um acolhimento cultural para a fantasia. Vai de noite, em Caruaru, sem luz, sem estrela, com o campo todo deserto, com o vento batendo. Você, no primeiro esquina, você corre, o lobisomem está ali. Que o lobisomem apareça como a coisa mais real do mundo. O mundo dele é real. Ele não é o mundo do real, mas ele é real para ele. Então, as coisas que são, digamos assim, consideradas surreais, na verdade, elas não são surreais, elas são surreais para nós. Mas são reais para aquele que... Então, aquilo é o mundo do lobisomem, faz parte do colorido das lendas locais, da vida local. O Vitalino hoje, ele interessa muita gente. Ele não interessa simplesmente a quem lida com artesanato ou com arte. Ele interessa em vários segmentos. Tanto é que várias empresas de produtos diferentes, e de editoras também, e todo mundo nos procura com o intuito de usar a imagem ou parte da obra dele ou alguma coisa para, de alguma maneira, explorar comercialmente aquilo ali. As pessoas que têm a obrigação, em dado momento, de procurar a família para negociar o uso do nome, da marca, da obra de Mestre Vitalino, prefere tentar passar a perna na família. Isso chateia, revolta. Isso vem do tempo que meu avô era vivo. Ele foi para São Paulo, onde um empresário que o levou, o fechou em um quarto. Trabalha aí, Vitalino, igual eu estou fazendo aqui, demonstrando para vocês. Ele ficou lá sentado no chão trabalhando e as pessoas pagavam ingresso para ver. O pessoal, a criança para entrar, pagava 80 mil reais naquele tempo. Aí só que desse dinheiro nós temos um centavo. Ele pegou, botou de uma essência de acender uma coisa de matar, que nem mata muriçoca, aquele cheiro ruim. A gente trabalhando lá, ele mudou para ninguém encostar lá. Gente assim, para falar, eles ali estão trabalhando, e é X para conversar com ele. E não queria que a gente fosse para a televisão, não. Não, ele não pode sair daqui, não. A televisão para não se apresentar na televisão. Mas botou numa sujeição grande, não deu um centavo a gente. Parece um animal no zoológico.